Fala, patriotas, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia diretamente do Paraná. Trazendo as últimas informações do advogado Jeffrey Chikini, que traz muitas informações jurídicas assertivas e muitas críticas judiciais que ocorrem no Brasil. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor e vamos deixando os créditos para o Chikini na plataforma. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e deixe seu like, porque isso faz uma enorme diferença para nós aqui na plataforma e para que este conteúdo chegue a mais pessoas. E não se esqueça também de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria. E para você ter mais informações, não deixe de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que ocorre na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Gente, vejam só que fase e que momento que o nosso Estado de Direito está vivendo. Ninguém mais pode criticar as instituições e autoridades, nem mesmo se você for um ministro do STF. O ministro André Mendonça participou de um evento como palestrante e ele criticou o ativismo judicial da Suprema Corte. Acertadamente criticou o ativismo judicial, porque esse ativismo judicial, ele viola a tripartição de poderes. O que significa isso? É o poder judiciário, por meio de decisões judiciais, criando regras, criando proibições, criando restrições. Acontece que em um Estado de Direito, o Congresso Nacional é o poder legislativo que cria leis, que cria regras e normas, e não o Poder Judiciário. Então, quando o Poder Judiciário passa a ter esse ativismo, esse protagonismo, e através da caneta de um juiz passa a criar regras e normas, isso viola o Estado democrático de direito. E foi isso que o André Mendonça criticou, acertadamente. Porém, o ministro Flávio Dino não gostou e passou, no meio do julgamento, agora do núcleo 3, a rebater e alfinetar e dar diretas ao ministro André Mendonça. Vejam que coisa mais ridícula. Na própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Nós, por uma decisão judicial, criamos regras que a lei não criou. Criamos restrições que a lei não criou. Ele está criticando. O Poder Judiciário não pode substituir o Poder Legislativo. Muito boa a sua fala. Eu não defendo. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. Quem diz isso, inclusive, é o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio apelidou o inquérito das fake news de inquérito do fim do mundo, é um inquérito interminável. Então, essa fala aqui também é para o André Mendonça, porque foi exatamente nos dias próximos, dia 17 e dia 18, mas também foi para o ministro Marco Aurélio, que tem tecido grandes e graves críticas ao formato atual do STF. E isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade doutrinária e técnica. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. E, com a devida vênia, a maioria que se formou, na própria decisão do Marco Civil da Internet. O André Mendonça foi duro. O André Mendonça também fez críticas duras. Se nós estamos em um Estado de Direito, a gente não precisa ficar reafirmando que estamos em um Estado de Direito. Mais ou menos isso. Nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. Como assim, André Mendonça, você vai ser aplaudido? Você não pode ser aplaudido. Só nós podemos ser aplaudidos. E não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º
que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. Vejam só, André Mendonça criticado por ser juiz. O Fux teve que mudar de turma. O Fux não aguentou ficar na primeira turma. Teve que ir para a segunda turma porque não podia ser juiz. Virou fascista, virou bolsonarista, virou inimigo, traidor da pátria, porque votou pela absolvição do Bolsonaro e de outros acusados na farsa da trama golpista. Se até o Fux, que é um juiz de carreira, não pode ser juiz, imagina o André Mendonça que acabou de chegar, né? E onde começa o poder de um, ele se termina quando começa o poder do outro. E o poder do legislativo é legislar, do executivo é executar, e do Supremo é julgar. De acordo com o quê? Com as leis. É isso. Muito... É tão simples, né? O legislativo cria a lei e o judiciário aplica. O que está acontecendo hoje? O judiciário deixa de lado as leis criadas pelo povo e passa a criar suas próprias regras. Quando o poder judiciário deixa de lado as leis criadas pelo povo e passa a criar suas próprias regras, o nome disso é tribunal de exceção. O nome disso é um estado de exceção. Não tem como ser um estado de direito e um estado de exceção ao mesmo tempo. Ou você é um estado de direito ou você é um estado de exceção. No estado de direito, o judiciário aplica as leis criadas pelo povo. Isso é um estado de direito. É isso que o André Mendonça está exigindo. Que o judiciário aplique leis existentes. O estado de exceção é quando eu, juiz, crio minhas próprias regras. Eu não gosto das leis que aí estão, eu não aplico as leis e a Constituição e eu crio minhas próprias regras. O nome disso é um tribunal de exceção e ele existe. Nós temos visto, e ele trouxe um exemplo. Aconteceu agora no julgamento do Marco Civil da internet. Declararam inconstitucionalidade, criaram normas, criaram regras para além da lei, enquanto já existe uma lei do Marco Civil da internet. O judiciário, numa canetada, criou regras na caneta para além daquilo que está na lei. Obrigado. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. Ué, mas é claro, inquérito que dura 7 anos. Nunca se viu. Tem um entendimento famoso, olha só, inclusive a gente usa em aulas de processo penal, tem um entendimento famoso do STJ, que o inquérito durou 5 anos. O inquérito foi trancado. E a decisão ela é bem dura. Não pode um inquérito durar 5 anos. Isso é uma punição. Você está punindo o investigado por meio do inquérito. E o STJ trancou o inquérito. Tem decisões antigas do STF trancando inquéritos, também que passaram de 5 anos. Estava praticamente pacífico já na jurisprudência. Inquérito não pode ser ad eterno. E agora o Dino defendendo que o inquérito pode durar para sempre. E isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade doutrinária e técnica. Então, o Marco Aurélio tem baixíssima qualidade técnica, o André Mendonça tem baixíssima qualidade técnica e o Luiz Fux tem baixíssima qualidade técnica. Está dizendo o Flávio Dino. Para que a pessoa, às vezes, até consiga ornar pronunciamentos destituídos de consistência. É quase como se fossem palavras mágicas. Eu não tenho bem o que dizer, eu digo, não, isso é culpa do ativismo judicial. Olha, criticando duramente a palestra do ministro. Gente, que coisa mais ridícula, né? Isso aqui é um julgamento, ó. Ação Penal 2696. Durante o julgamento do Núcleo 3, ele está lendo o voto dele, ele faz esse aparte para atacar o Marco Aurélio, para atacar o André Mendonça. Isso tem tanta consistência quanto as espumas das ondas que quebram na praia. Porque essa é uma expressão, como bem sabemos, trazida dos Estados Unidos, aplicada em contextos totalmente diferentes no caso brasileiro. Às vezes, ministro Alexandre, isso é usado, quando se refere a inquéritos que nunca acabam, ativismo judicial, para obter aplausos fáceis. Não gostou do aplauso. Ficou com ciúmes, eu acho, né? Aplausos fáceis. É o que está acontecendo, gente, não é brincadeira, não. O André Mendonça está sendo correto. O judiciário julga com base nas leis criadas pelo povo. Nós estamos aqui em um processo que não era para estar no STF. Esse processo era para estar em primeiro grau.
O STF mudou o entendimento de 2005 para puxar esse caso da farsa da trama golpista para o STF. Não bastasse mudar o regimento interno para jogar para a primeira turma. Então eles decidem como querem, mudam como querem, isso não pode ser assim. O judiciário segue leis. Em certas plateias, mas faço questão de, como presidente da primeira turma, dizer com toda a serenidade, nesses anos que aqui estou e conhecendo um pouco da história do Supremo Tribunal Federal, inclusive do momento presente. O que acontece aqui, no Supremo, na primeira turma, na segunda turma, no plenário, é a aplicação, a interpretação da Constituição e das leis aos fatos, à luz das provas. Não é isso não. Não é isso não. Se estamos em um Estado democrático de direito, o nome já diz. O que é Estado democrático? O poder é do povo. Porque Estado democrático de direito, o povo governa por meio das leis. O poder do povo se exerce por meio das leis. O povo é representado pelo poder legislativo. O povo cria as leis. O judiciário aplica as leis. Nós temos aqui juiz parcial, nitidamente, a PF, a Polícia Federal e a PGR dizem que o ministro Alexandre de Moraes é a vítima desse caso. Ele está julgando. Ele está julgando. Por exemplo, o Coronel Azevedo, o meu cliente do Núcleo 3, ele é acusado de que no dia 15 de dezembro ele atentaria contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a acusação. Ele atentaria contra o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é o relator e está julgando ele. A legislação diz expressamente que isso não pode. A legislação diz expressamente que ex-mandatário não tem prerrogativa de foro. Esses casos estão no STF. A legislação é bem clara que esse caso não deveria estar no STF. Então nós temos aqui inúmeras aberrações. A legislação é bem clara que a justiça intima as testemunhas da defesa. As defesas tiveram que levar suas próprias testemunhas. Quem faz perguntas para as testemunhas são as partes que indicaram as testemunhas. A acusação indicou suas testemunhas, a acusação pergunta para suas testemunhas. A defesa indicou, a defesa pergunta. Aqui não. Aqui foi o juiz que iniciou as perguntas. Então nós temos inúmeros casos. O juiz não pode determinar a instauração de inquérito. Artigo 3º-A do Código de Processo Penal. O juiz não pode mandar instaurar inquérito. Aqui é o juiz que manda instaurar inquérito. Então, assim, eu escrevo um livro de ativismo judicial nessa farsa da trama golpista. Isto, às vezes, conduz a certos segmentos satisfeitos, outros tantos insatisfeitos, e é natural que haja crítica em relação a esses pronunciamentos e uma tentativa de etiquetar para descredenciar o tribunal. Sempre esse discurso. Criticar é descredenciar, criticar é atacar o tribunal. E realmente isso é algo que este julgamento prova que não tem suporte material. Essa ideia de inquéritos que nunca acabam, essa ideia de inquéritos que não acabam. Tem inquérito aqui de 2019. Tem inquérito de 2019, por exemplo, o Jordi. Eu sou advogado do deputado federal Carlos Jordi. Ele está sem passaporte. A gente não tem acesso ao inquérito. Já faz 3 anos que ele está nesse inquérito e a gente não teve acesso até agora. Agora, o meu cliente Rodrigo Bezerra de Azevedo, o Coronel Azevedo, foi julgado sem laudo de celular, sem ter acesso. Quantos e quantos parlamentares, quantas e quantas pessoas estão nesse inquérito das fake news sem acesso ao inquérito? O inquérito interminável. De repente, tiram uma cartola desse inquérito e determinam uma busca e apreensão desse inquérito. Tudo brota desse inquérito. Então tá lá, o inquérito interminável, e eu quero realizar uma busca e apreensão contra alguém, eu uso esse inquérito. Eu quero prender alguém, eu uso esse inquérito. Então é um inquérito que está sendo usado para tudo, contra todos, a qualquer momento. Ativismo judicial, de ideologização, politização e todos esses slogans que se prestam a, no fundo, tentar deslegitimar o Estado constitucional de direitos. Deslegitimar o Estado constitucional. Tem um argumento mais totalitário do que esse? Veja, a diferença entre a ditadura e democracia é que nas democracias o Estado serve ao povo. Isso é democracia. Então o povo tem liberdade para criticar o Estado,
Porque o povo cria o Estado e o Estado serve o povo. Então é natural que o povo cobre e critique o Estado. Assim acontece nas democracias. Nas ditaduras, o povo serve o Estado. Então o povo não pode criticar o Estado, porque o povo serve o Estado. O poderoso é o Estado. Aonde que nós temos isso? Nas visões socialistas. É exatamente esse o discurso. Criticar as instituições é atacar o Estado democrático. Isso é um viés ditatorial e não democrático. Então é isso, pessoal. Vamos para o site Conexão Política. PT e PSOL foram os únicos partidos a votarem contra o PL da antifacção. Proposta aprovada na Câmara dos Deputados endurece o combate às facções criminosas da atuação terrorista. A Câmara dos Deputados aprovou o PL antifacção com ampla maioria, endurecimento ao combate às organizações criminosas que atuam com método de natureza terrorista no país. Entre todos os partidos representados no plenário, somente PT e PSOL votaram contra o texto. O projeto estabelece um conjunto de novas regras consideradas fundamentais por setores da segurança pública. Um dos pontos é a criação da categoria de organização criminosa ultraviolenta, que passa a enquadrar facções responsáveis por domínio territorial, controle de comunidades, intimidação coletiva e atos violentos estruturados. O texto aumenta apenas para participação, financiamento, apoio logístico ou colaboração direta com essas facções. Há agravantes específicos para integrantes que exercem funções de liderança, articulação financeira, comando operacional e coordenação territorial. A responsabilização é ampliada para que mantém, facilita, organiza rotas de fuga, transporte de armas, comunicação clandestina ou repasse de informações estratégicas. O projeto endurece ainda a repreensão aos crimes cometidos dentro do sistema prisional, ao levar as penas para quem lidera, recruta ou condena ações a partir das penitenciárias. A proposta estabelece mecanismos mais rígidos para isolamento de liderança e para impedir a continuidade do comando das facções a partir das unidades prisionais. O fortalecimento da punição ao financiamento das facções também integra o pacote aprovado. O texto responsabiliza indivíduos que contribuam materialmente para manter a estrutura do grupo, inclusive por meio de empresas, operações simuladas ou agentes intermediários. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para você ficar informado tudo sobre política. Agradeço a todos pela audiência.